tá pedindo para você explicar sobre a liberdade de expressão ser diferente da liberdade cátedra. Liberdade de cátedra? É. Sei nem o que é isso. Bom, eu fiz uma pesquisa aqui também sobre a liberdade cátedra, né? E ela é aquela liberdade, mas com a imposição de algumas regras, né? Tipo, você tem a liberdade dentro desses padrões de regras. É assim. aquela história, defendo a liberdade até, né? Desde que... Exato. Olha, a diferença é muito simples. A liberdade de expressão não tem limites e a liberdade cátedra tem limites, né? Então, agora, quais são esses limites, né? A liberdade de expressão vai até onde os teus sentimentos começam? Ela vai até onde algumas palavras sejam pré-estabelecidas e aquilo não possa ser falado? Não dá pra gente saber, né? Eu sou uma grande defensora da liberdade de expressão sem limite nenhum. Eu acho que falar, exacerbar uma vontade, um sentimento, jamais deveria ser considerado. Liberdade de cátedra seria, então, tipo, a liberdade de um professor ou de um instrutor ensinar o que ele considera o certo moralmente falando, ideologicamente falando. Exatamente. Isso eu sou contra. Sou contra. Acho que ideologia, valores, a gente aprende com o nosso pai, com a nossa mãe e só. E olhe lá tio e avô, hein? Tipo, eu acho que isso é pai e mãe. Né? O pátrio poder, se respeito a pai e mãe e a responsabilidade moral também. Sim, é claro que tem limite. Para mim, um professor ele tem que ensinar o que tem que ser ensinado, né? E não meter o bedelho, ele não tem que emitir opinião. Como deveriam ser os jornalistas, né? Que não existe mais, né? O jornalismo sério não existe mais. Mas deveria ser assim, né? E não é. Mas a liberdade enquanto indivíduo, eu sou a favor da liberdade de expressão total. Inclusive para que um cara fale que teve vontade de ter relações sexuais com uma mulher em situação de guerra. Assim, acho que exacerbar uma vontade tem a lei para definir os limites, né? Não agora, precisa definir de antemão. Deixa a pessoa falar. E se for um crime, se for uma chamada para ação, né? Os crimes contra a honra. É que eu sou completamente contra essa lei, né? Essa lei, a lei dos crimes contra a honra, né? Injúria, calúnia e difamação. Ah, também. Porque você está tolhendo... nada mais é do que tolimento de liberdade de expressão. Né? Porque uma injúria, uma calúnia, a gente até entende que é uma calúnia, mentira, sim, né? Claro, é mais óbvio. Destrói a vida de uma pessoa. Né? Sim, agora, injúria e difamação... Depende do juízo, é isso? Depende do juízo de quem está julgando, depende da pessoa que está acusando, depende de tudo. Né? E outra, eu acho muito doido, assim, eu não poder falar que eu acho alguém um babaca, porque aquilo é um crime. E injúria é isso, basicamente, né? Entendi. Difamação. É uma história que eu não entendo, assim. Eu flerto bastante com o libertarianismo, assim, Nos Estados Unidos você pode xingar, você pode falar? Sim, acho que lá nem tem isso aí, né? Deve ser. Você vê até em relação à publicidade, essas propagandas tipo Burger King e McDonald's, né? Um zoando o outro. Imagina isso no Brasil, isso não existe, né? Não, tiraram quando teve alguma coisa parecida. Coca e Pepsi, né? Os caras, e é fantástica a publicidade lá nesse sentido. Total. O que fez você desistir da carreira de DJ? E aí, como a gente tinha conversado antes, né? Mas era uma carreira ou era hobby? Começou... A pergunta era só essa? Ele pergunta só da carreira de DJ, mas você tem outras coisas que você fez também, né? E aí... Sim. Eu trabalhava com moda, né? Eu sou formada em moda, trabalhei como estilista por vários anos, trabalhei no Grupo Ares, trabalhei com a Lo Roche, enfim. Mas eu sempre gostei de música. A gente estava até falando antes, né? Ele também era DJ. Também, eu lembro. Discoteca muito ele tempo. Era uma geração acima da minha, mas eu... Velho. Mais velho. Love Sus em Transe, não, mas ele era do under total, tá? Que nem era underground, que eu amava. Saía com um monte de disco de baixo. Cheguei a sair carregando o carrinho, assim, cheio de vinil dentro. Nossa! Porque na época era do Sus em Transe, que era um buraco ali no viaduto do chá, assim, que era... Depois ajudou um pouco que quando veio o CD a gente já colocava em pasta, né? Mas... só o CDzinho. Só o CDzinho, essas capinhas. Já cheguei no CD. Mas eu gostava de música e meu primeiro namorado, inclusive, foi DJ. Ele é até hoje. Mas eu sempre gostei de música e tal. Ia em rave quando era nova. Ia nesses festivais, nesses lugares aí, não para moças muito bem comportadas.
Mas, e aí eu comecei a tocar. DJ tem todo DJ tem a mesma história, né? Comecei a trocar pros amigos, aí começaram a chamar, vai indo a coisa. E aí chegou uma hora que eu comecei a cobrar, e aí eu comecei a ganhar mais com isso do que com moda. E aí eu falei, vou fazer isso. E foi uma época bem legal, assim, eu ganhava bem fazendo isso. Foi uma época, assim, próspera, assim, que dá pra falar assim. Eu tocava, eu levei isso a sério. Aí tinha minha manager lá, tipo, toquei durante quase 4 anos, viajava o Brasil inteiro, fazia todo itinerário ali de festa, de festival, tal, no Brasil eu fazia. O que me fez parar? O juízo, né? Vergonha na cara, juízo. Virar muita noite, né? Ficava virando noite. Minha vida era uma vida à parte, né? A vida da noite quando o pessoal tava indo trabalhar, você tava indo dormir. Meu trabalho começava quinta e eu parava domingo, né? Assim, durante a semana eu produzia, tinha alguma coisa de produção, de música e tal. Então eu ia pro estúdio, não sei o quê. Mas aí eu já tava com 30 anos, 31. E aí eu sempre quis ser mãe, assim, né? E aí eu lembro que eu tinha um noivo na época, há uns 4 anos, que também era DJ. E ele não queria ser pai de jeito nenhum. E realmente seria uma loucura eu ter engravidado no contexto que a gente vivia na época, né? Mas aí eu já aproveitei e falei assim, chega, tá na hora de eu tomar um rumo na vida, né? Deixa eu, enfim. E aí eu separei, aí eu conheci o pai da minha filha, que era louco pra ser pai também. Daí a gente começou a namorar, tá? A gente foi morar junto, e aí, vamos ser pai, vamos ter uma filha, vamos. E aí eu engravidei. E eu sempre tive na minha cabeça que eu iria mudar radicalmente de vida o dia que eu virasse mãe. Eu tinha isso como prioridade. Eu sabia, deixa eu... Engraçado você falar isso. Esticar a corda. Eu também sempre pensei isso. Falei assim, quando virar pai, eu vou priorizar meu filho e... Sim. E foi isso que eu fiz. Eu consegui fazer. Por isso que eu demorei muito pra ser pai, né? Você lembra? Sempre falei assim, eu quero ser pai. Você é pai de 4, né? Você falou. Não, de um. De um ano. Não, ele 4. Não, ele tinha 4 anos, agora tem 5. Tá. Em vez de ser de 4, é um que tem 4 anos. A minha também. Acabou de fazer 5. A minha vai fazer 4 agora. Ele acabou de fazer 5. E é que eu não imaginava que eu fosse esticar tanto a corda quanto eu estiquei, né? Assim, em que sentido? De demorar muito? Não, esticar a corda de radicalizar pro outro lado, né? Que é o que as pessoas... que me conheciam de antes falam, né? Mas foi radical ou foi aos poucos? Foi... Nasceu, mudou? Assim, durante a minha gravidez, foi meio que assim... Como a minha vida era muito cheia de movimento, né? Eu viajava muito, era muito... Muita vida social. Mesmo fora, mesmo quando eu não tocava, minha vida era muito agitada, sempre. Muito balada, muita viagem, eu viajava pra caramba, fazia muita coisa. E eu, quando engravidei, foi um momento que, claro, não podia beber, não saía. Então, eu acho que foi a primeira vez na vida, assim, que eu parei pra pensar na minha vida mesmo, né? E no que eu tinha feito até então. E aí, realmente, eu comecei a ler livros, a pensar. E foi na época da eleição do Bolsonaro. Foi no ano da eleição do Bolsonaro, foi 2018. Tá. Eu já tinha alguma atividade política, sempre fui da direita, não era esquerdista, mas não entendia lufas de nada. Mas, assim, impeachment da Dilma, eu tava lá em Brasília, né? Essas coisas. O basicão, assim, né? Mas na eleição do Bolsonaro, eu comecei a militar, assim. Então, eu ia, a barriga explodindo, ia pra Paulista, né? E aí eu comecei a entrar mais a fundo, assim, nessas pautas de militância da direita. E aí eu falava, poxa, eu não vou voltar pra noite. Eu não queria já voltar pra noite. E eu era amiga do Felipe Sabará, porque... Então, paralela à minha vida noturna, eu fazia... Na verdade, desde nova, assim, eu sempre fiz muito projeto social. E paralela à minha vida noturna, eu tinha uma vida... Eu tinha uma atuação forte no terceiro setor. Principalmente com a ARCA, que era a ONG do Felipe Sabará. E aí o Felipe... o Dória chamou o Felipe para entrar, para compor para virar secretário. E aí eu fui conversar um dia com o Felipe e ele falou assim, olha, gostaria que você viesse aqui compor o quadro de diretoria no governo. Então a minha filha nasceu em setembro e aí eu comecei a trabalhar na primeira semana de janeiro. Assim, já, então entrei no governo Dória, quando era o Bolso Dória, né? Quando era interessante pro Dória que houvesse que houvessem pessoas da direita lá. Então, o que lá? Eu era diretora do... Era assim, o Fundo Social é um órgão do governo que, historicamente, era responsável pelas parcerias com o terceiro setor, pela parte mais filantrópica, assistencialista e tal do governo. Mas o Sabará, como vinha do setor privado, tinha uma cabeça mais de
uma cabeça um pouco diferente. E a gente criou projetos de implementação de cursos de capacitação, né? De levar, ao invés de levar a doação, né? Que é o que o governo sempre havia feito até então, a gente começou a criar projetos de inserção no mercado de trabalho mesmo, para pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí por minha vontade, não porque... O Felipe dava muito... Isso era muito legal. O Felipe e o Dória também, inclusive, nesse começo, dava muita liberdade para a gente implementar os projetos que a gente quisesse, né? Então, como eu vinha do terceiro setor, de alguma experiência no terceiro setor, quando você chega no governo, você consegue ter muita capilaridade, né? Então... E foi uma época muito legal da minha vida, porque realmente eu consegui fazer vários projetos. Então eu levei cursos de capacitação para 26 comunidades em São Paulo, né? Todas assistindo a mulheres que tinham sofrido todo tipo de violência, mulheres que haviam sido estupradas, mulheres egressas do sistema prisional. Aí depois, numa segunda etapa, e aí foi uma iniciativa minha, né? Eu sempre tive curiosidade a respeito do sistema carcerário e crime organizado e tal. E aí eu falei, Felipe, posso ir lá conversar com o Coronel Nivaldo? O Coronel Nivaldo era o secretário da administração penitenciária, que inclusive fez parte ali da ação do massacre do Carandiru, tá? Um cara muito bom, assim, sério. E aí eu fui conversar com o Coronel Nivaldo e eu falei, queria implementar uns cursos, tal, não sei o quê. Fui eu, o Felipe, uma outra amiga minha, ele falou, não, vai embora, vai lá. E aí a gente abriu frente de... Na verdade, a gente levou toda uma estrutura para Tremembé. E não é a Tremembé dos famosos, todo mundo acha que eu fui lá ver a Suzane von Richthofen, não. Era a unidade dos presos normais, né, assim, no preso comum. Que era mais crime organizado, assim, essa outra, a parte 2. Então a gente implementou lá em Tremembé, no Carandiru, que hoje em dia é penitenciária da capital, e no regime semiaberto do Butantã. Então a intenção era que essas presas aprendessem algum ofício enquanto elas estivessem por lá, né, de forma que elas não reincidissem ao crime depois da soltura, enfim. E aí a ideia era fazer projetos com o setor privado para que elas fossem encaminhadas depois para algum emprego. Um tanto utópico o projeto, né, mas sonhar é de graça, e ainda mais com dinheiro público. Mas brincadeira, gente. Mas a intenção era boa, né, e foi uma experiência legal. E eu não lembro qual era a pergunta, como é que eu saí da vida de DJ? Foi assim, então eu fui além, né? Mas eu acabei saindo assim. Mas uma vez que eu entrei na vida pública, né? Eu esqueci, eu não tinha interesse, eu gostava tanto do que eu fazia que assim, eu já passei a não ter interesse nenhum na noite ou na moda ou em qualquer outra coisa que eu tinha trabalhado antes. Entendi. E até hoje, e sigo não tendo.